convido vocês a abrirem a palavra do Senhor no livro de Lucas. Lucas no capítulo 7. Nós vamos ler do 1 até o 10. Sete, do 1 ao 10. Jesus cura o empregado, o servo, o escravo de um oficial romano. Vamos ficar de pé para ouvir a palavra de Deus? Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: esse homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. E acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para outro, venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isto, e ele faz. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia: eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. Amém. Vamos nos assentar. Se nós lêssemos o texto em Mateus, no capítulo 8, nós veremos um detalhe onde este oficial, fala com Jesus. No final, Jesus diz: vá para casa, pois será feito como você crê. Mateus, no capítulo 8, versículo 13, diz: vá para casa, pois será feito como você crê. E naquele momento, o empregado do oficial romano ficou curado. Nós vemos neste caso aqui, um caso como todos nós às vezes nos colocamos diante de Jesus, dentro de uma situação que parece não ter solução. Tem coisas que a gente diz não tem solução. Eu estou perdendo essa. É inadmissível eu ver uma catástrofe dessa acontecendo na minha vida. Como eu gostaria que essa história fosse diferente. Como eu gostaria que essa história mudasse diante dos meus olhos. Às vezes a gente se sente muito poderoso, capaz de resolver as situações, está tudo debaixo do domínio da gente, e de repente o domínio que a gente tem sobre as coisas, ou sobre as pessoas, ou sobre o que a gente faz, simplesmente não significa nada. Esse oficial
romano, eu acho que é um bom símbolo para a nossa vida, do nosso dia a dia. Um oficial romano, um centurião, ele comandava 100 soldados. Ele era o comandante. Os soldados estavam simplesmente sob domínio dele. É como ele disse: vai, faz, fica, fica. Porque a palavra dele era uma só. E eles tinham que obedecer, porque ele era o superior deles. Ele era olhado não apenas pelos soldados dele, mas para os demais soldados e para o próprio povo de Deus, os judeus. Ele era olhado como um representante do governador. Ele representava o governador ali, ele era a autoridade que representava o governador do lugar. Então ele era muita coisa. Mas como qualquer criatura humana, ele também tinha um coração como eu e como você. Ele tinha sentimentos. Ele não se valia da posição que ele tinha. Ele não se valia de poder fazer a palavra dele ser maior que qualquer outra palavra. O testemunho que os judeus dão aqui, quando vão falar com Jesus, ele diz: olha, esse homem, ele merece a sua ajuda. Ele estima muito o nosso povo, sabe? Ele é um romano que não usa de sua posição de soldado. Vamos lembrar a posição dos soldados romanos que a gente já estudou. Preparados o quê? Para serem guerreiros, preparados para destruir, para matar, para fazer a festa. Mas eu creio que aqueles 100 soldados eram diferentes. Porque eles tinham um capitão, ou um oficial, creio que um capitão, ou um comandante, diferente. Ele tinha, além das leis que ele tinha que cumprir, ele tinha um coração que tratava bem até aquele povo que era considerado escravo do povo, escravo de Roma. No meio dos escravos de Roma, ele também tinha os seus escravos. E a palavra desses judeus, ele diz: ele estima muito o nosso povo. Ele cuida, ele protege. Ele não usa a força dele, o poder dele, para vir contra nós, para nos massacrar. Ele até construiu uma sinagoga para a gente. Ele viu que nós precisávamos de um lugar para nos reunirmos, para falarmos com o nosso Deus. Então, neste caso, este homem poderoso conhecia o Deus de Israel. Aleluia. Sabia, por ouvir dizer, como na terra, eu acho que quem ainda não ouviu falar em Jesus? Quem? Até os índios já sabem. Até eles já foram evangelizados e sabem de Jesus. Mas o mais importante, irmãos, é ver quem está falando de Jesus. Pelo que a gente vê, este oficial, ele não tinha nunca visto Jesus. Ele ouvia falar de Jesus. Como eu, como você. Ninguém viu Jesus. Mas nós ouvimos falar. E pelo que ouvimos falar, sabemos quem é Ele.
Sabemos que Ele está vivo, sabemos que Ele opera maravilhas, sabemos que Ele é um Deus maravilhoso, que não se importa com o pecado das pessoas, mas Ele perdoa pecados. Aleluia. E Ele faz milagres acontecerem. Obrigado. Todas essas coisas, quando são ouvidas, podem ser simplesmente ouvidas ou assumidas por nós. É verdade. A diferença de ver um milagre acontecer em nossa vida, a grande diferença, não é crer, mas usar esta crença. Não é apenas dizer: este homem é o Filho de Deus, este homem é Deus, este homem faz aquilo que nenhum outro homem na terra pode fazer. Este homem é aquele que está nos céus, assentado no seu trono, mas olhando para cada um de nós com os seus olhos onipresentes, onipotentes, oniscientes, sabendo que nós pensamos, sabendo das nossas necessidades, pronto para nos atender, independente de quem sejamos, se somos judeus ou se não somos judeus. Obrigado, Senhor. Mas esse homem, eu posso crer em tudo isso, mas se eu não assumir que Ele quer também fazer comigo, aí eu não vou conseguir ver o milagre acontecer. Quando Ele manda, preste atenção, esses dois textos são muito interessantes juntos. Ele tinha um empregado a quem amava muito, quem estimava muito. Ele tinha um servo, um escravo, que ele amava muito. Um homem desse devia ter uma opção de servo, uma opção de empregado, uma opção de escravo. Para ele, se o escravo morresse, ele teria outros. Ele teria 10, 20 para colocar naquele lugar. Mas quando a gente ama, a gente luta, a gente faz o possível e o impossível, se curva diante de qualquer autoridade que você possa conhecer, que possa fazer algo por aquela pessoa. O amor constrange, o amor faz a gente procurar saídas, o amor faz a gente buscar curas e milagres e respostas onde tiver por aquela pessoa que você ama. Talvez ele não tivesse uma compreensão tão completa daquilo que ele estava procurando, mas ele estava procurando aquele Jesus que amava criaturas humanas, que perdoava pecados, que chegava perto de uma prostituta que estava pronta para ser apedrejada, e ele simplesmente olha e diz: olha, vocês são pecadores, todos estão aqui com pecado, quem estiver sem pecado pode apedrejar essa mulher. E ele livrou aquela mulher e fez com que aqueles homens entendessem os seus pecados e, quem sabe, orassem e clamassem pedindo perdão pelos seus pecados. Senhor é bom, Jesus. Cada milagre que ele ouvia que Jesus fazia sem ver, alimentava o coração dele. E quando surgiu a doença daquele servo dele, que ele amava, ele entendeu perfeitamente de que havia alguém que se colocava como o Senhor que se fez servo. O Deus que se fez servo, que desceu à terra para nos servir, em amor e somente por amor. Glória a Jesus. O Filho do Deus vivo que desceu das suas alturas, do seu trono, da sua glória, para pisar nessa terra, para servir em amor, em carinho, em cuidados, em misericórdias, por cada criatura que viesse a Ele, para não apenas curar as nossas dores, mas para tratar do nosso coração, sarar a nossa alma, sarar as nossas dores, sarar a nossa casa, sarar a nossa família, sarar a nossa mente, sarar. Ele é simplesmente o Deus que nos sara. Sara, Senhor. E por amor. Glória a Jesus, aleluia. Obrigada. Que caminhava Obrigada por esse amor. pelas ruas,
Muitas vezes não teve onde reclinar a cabeça. Muitas noites dormia ao relento, no meio do caminho, fazendo de uma pedra um travesseiro, por amor a mim e a você. Ter olhos abertos para entender Jesus provoca uma fé inabalável. Glória a Deus. Amém, Senhor. Você crê que não existe absolutamente nada que Ele não possa fazer. Amém. E não é nos outros, não é em você. Amém, amém, Senhor. Você começa a se assumir, dizendo: eu sou mais um pecador que Ele perdoa pecados, mais um pecador que Ele olha com compaixão, que olha o meu sofrimento, que olha as minhas angústias, que olha a minha necessidade, que olha a minha dor, que se fez sofredor para sentir a minha dor, para me sarar, para me cuidar, para renovar a minha vida. Os olhos, irmãos, eu gostaria que todos aqui pudessem entender como o Senhor Jesus se admira, se sente feliz quando vê com que olhos nós olhamos para Ele. Oh, Senhor. Olhar para quem Senhor não viu, mas sabe que é. Este oficial romano é um símbolo muito perfeito Confio, Senhor. da nossa vida aqui, que não precisou ver Jesus fazendo milagres para crer no Jesus que faz milagres, que não se importou com a situação do servo dele. Diz aqui que ele estava quase morto, ele já não podia andar em Mateus diz, ele estava sofrendo demais, ele não podia nem se mexer na cama, nem se mexer na cama, não é andar não, nem se mexer. Era o estado daquele homem. Mas quando ele soube que Jesus estava ali perto, ele não teve dúvidas, ele olhou para dentro dele, sim, e ele disse: puxa, eu sou um romano, eu não faço parte do povo dele, eu pertenço a um governo que domina, que escraviza o povo dele. Muitos dos nossos soldados entram na casa deles para massacrar. Mas eu preciso dele. E eu sei que ele é capaz de, com uma única palavra, fazer este milagre acontecer em minha casa. Aleluia, poderoso Deus. Como é que eu vou falar com ele? Eu não mereço. O grande comandante, o grande oficial, representante do governador de Roma, que é a dona do mundo, sabe, os Estados Unidos da época, a dona do grande mundo, ele simplesmente diz: eu não mereço, e coloca esse Jesus no lugar dele. Sabe que ele é gente, apesar de grande, de oficial, de ter dinheiro, de ter posição, de ter respeito, ele é absolutamente pequeno, ele é um ser inferior diante daquele que é o Todo-Poderoso. Deus, bendito seja o teu nome, Jesus. Eu não mereço, quem sou eu vou falar com ele? A gente não merece, Deus. Eu preciso, mas eu preciso. Mas que eu vou chegar perto dele, vou. Nem que seja de tabela. Obrigado, Jesus. Mas eu vou. E ele vai procurar o povo dele. Líderes, sacerdotes. Talvez a tradução revista e corrigida chama de líderes, chama de
esqueci agora. Versículo 3. Versículo 3. Aqui está falando de anciãos judeus, homens respeitáveis, líderes, homens respeitáveis. E ele procura esses homens respeitáveis e pede, por favor, fala com ele, que apesar de eu não merecer, eu sei que ele é capaz de me atender, mesmo eu representando o que eu represento, mesmo eu sendo olhado como inimigo. Sabe, irmãos, é muito importante a maneira como a gente se relaciona com o inimigo, ou com o amigo, ou principalmente com aquele que está numa situação inferior a nós. Aqueles homens foram falar com Jesus, olhando para ele e achando que ele merecia. Nós sabemos que não é por merecimento que Jesus faz. Esse homem também sabia. Mas aqueles homens foram com advogados. Sabe, Senhor, ele podia massacrar a gente. Ele tem autoridade para isso do governo. Mas ele é nosso amigo. Ele nos defende. Sempre existe uma hora em que aquele que é o chamado subalterno pode ser o nosso intercessor. Pode ser aquele que vai levar uma saída para cada um de nós. Essa história de dizer que eu sou o chefe, eu mando e está mandado, tem os seus limites. Uma ordem de um chefe tem que ser obedecida, mas a maneira como esse chefe dá a ordem não precisa ser rigorosa, grosseira. Ele sabia usar o coração, mesmo tendo uma posição de comando. Precisamos aprender muito nessa lição. As pessoas que estão no comando qualquer, normalmente acham que pode fazer acontecer. Eu não admito que não seja como eu faço. Eu não admito que seja assim. Pisa. Quantos e quantos e quantos são pisados? Um dia, a gente pode precisar deles. E o testemunho que nós deixamos vai valer muito, vai pesar muito. O livro de Mateus diz que ele veio ao encontro de Jesus. Jesus foi com eles. Quando já estava chegando a casa, o oficial romano mandou de alguns amigos dizerem para Jesus: olha, Senhor, não se incomode, não entra na minha casa não, porque eu não mereço. Eu não estou à altura nem de falar com o Senhor pessoalmente. Eu te vejo como grande eu sou. Eu te vejo como poderoso de Israel. Eu não passo de uma criatura que tenta agir corretamente. Mas só, Senhor. Ao mesmo tempo, Mateus diz que ele se aproximou. Eu creio que quando estava chegando perto de casa, juntando as histórias, ele manda os empregados darem essa ordem: Senhor, não entra na minha casa. Ele se apavora. Diz: como é que eu vou botar esse homem, vou colocar o Filho de Deus dentro da minha casa. Eu vou colocar o Filho de Deus frente a frente comigo. Sabe, eu falo até com reis. Eu falo direto com
governador, se eu precisar falar com os reis, eu vou lá, eu me curvo e falo com os reis, mas este aqui é o rei de todos os reis, é o Senhor de todos os senhores, é o poderoso de Israel, eu não posso. Mas ele quer ver Jesus. Eu sinto isso. É aí que eu digo, tem muita coisa que eu tenho que perguntar lá no céu. Porque Mateus diz que ele fala. E neste caso, eu imagino ele lá na porta dele olhando, os servos indo falar com ele, e ele dando aquela espiadinha. Jesus veio. Basta dar uma esticadinha para o céu, irmãos. Basta dar uma esticadinha assim de olho assim para o céu. Ou mesmo para a terra. Às vezes a gente abaixa a cabeça e o coração da gente e a mente da gente sobe. A gente mostra o que está tão difícil de conseguir. A gente mostra coisas que eram tão preciosas da gente e que se foram. Que estão morrendo. Que estão acabando, coisas tão lindas, tão boas que a gente tinha e que a gente sabe que não era pecado, não era erro, era algo bom, era algo maravilhoso. E porque neste caso está morrendo, está paralisado, não pode nem se mexer, e você começa a se colocar diante dele, dizendo: Senhor, como eu gostaria de ver outra vez estas coisas acontecendo. Como eu gostaria de ver na minha vida a minha casa diferente, a minha família diferente, como era o sorriso que havia, a unidade, a união. Como eu gostaria, Senhor, de ver o meu ministério florindo, como nos tempos antigos. Aquela unção, como nos tempos antigos, que está apagado pelo tempo, que está apagado pelas dores da vida, pelas enfermidades da vida, pelos acontecimentos da vida. Como eu gostaria, Senhor, de poder te adorar como antes, de poder abrir a minha boca e te adorar como antes. Sara-me, sara-me. Como eu gostaria de ver os ministérios acontecendo no teu altar como antes. Como eu gostaria de ver as ovelhas saltando de alegria e te glorificando e cheios do teu Espírito, como antes. Como eu gostaria de ver sinais e maravilhas, como antes. E a gente vai colocando antes como agora coisas velhas. Talvez esse servo fosse muito velho. Como eu gostaria de ver a minha família reunida, feliz. E às vezes nem foi como antes, porque nunca foi. Mas o amor à família, do jeito que é, sabe, talvez esse servo não fosse tão perfeito. Ninguém é tão perfeito. Mas o amor que a gente tem é maior, e a gente diz: eu queria tanto. Eu queria tanto ser amado, amada pela minha casa, pela minha família. Eu amo e não sou amado, eu não sinto esse amor, eu gostaria tanto de ser mais compreendido, sabe? Eu gostaria muito. Talvez eu ou você
possamos estar não como o oficial que vê aquilo que está morrendo, mas olhar o próprio servo que está morrendo. O servo que serve a casa, que serve a família. Eu gostaria de ser como antes. Eu gostaria de agir como antes. Eu gostaria de ter as forças que eu tinha como antes. Eu gostaria de me dar como antes. Eu gostaria de me esforçar mais como antes. E não apenas pela minha família, mas pela tua casa, pela tua igreja. Senhor, faça-me um servo saudável para ti. Amém, Senhor, amém. Amém. Dá-me saúde para ti, saúde espiritual. Senhor, visão espiritual. Dá-me fôlego espiritual, sopra o teu fôlego em Amém, mim. Senhor. Eu preciso de um novo fôlego, eu estou morrendo. Sabe, Senhor, eu sei que eu não mereço ter doentes na minha casa. Eu sei que eu não passo de um pecador. Eu sei que eu piso na bola demais contigo. Senhor, eu digo que o Senhor não pode entrar na minha casa, mas o Senhor entrou no meu coração. Aleluia. O Senhor entrou aqui. Quando eu te desejei, quando eu reconheci quem tu és, quando eu reconheci a tua divindade, quando eu reconheci que tu és o soberano, o poderoso, Senhor dos Senhores, o meu Salvador. Quando eu reconheci estas coisas, Senhor, e ainda que eu tenha me escondido e dizendo, Senhor, eu não te mereço, tu entraste na minha vida, tu viestes ao meu encontro, tu olhaste com os teus olhos em mim e tu entraste no meu coração, na minha vida, na minha mente. Aleluia. Sabe, Senhor, eu não mereço. É verdade. Eu não mereço que tu me salves, eu não mereço que seja chamado filho do Altíssimo, filho de Deus. Eu não mereço essa gota desse teu sangue tão puro, nesse sangue tão impuro que eu tenho. Eu não mereço coisa nenhuma, Senhor. Mas eu sei que a tua palavra, apenas uma palavra tua, muda a minha história, muda a minha vida. Às vezes eu digo que Jesus transforma lixo em luxo. É assim que Ele nos olha. Tão preciosos que foi capaz de dar o seu corpo numa cruz, para que este corpo tenha força suficiente para viver, falando com Ele, usando esta boca para falar com Ele e ser ouvida. É um Deus maravilhoso demais. Ele diz, eu não mereço, Senhor. Dá somente uma palavra, dá. Por favor. E o meu empregado vai ficar sarado. Ele vai ficar bom. Não, eu sei. Sabe por quê, Senhor? Porque eu tenho autoridade sobre um grupo bem pequenininho aqui. Eu mando em 100. Eu dou ordens e eles atendem, porque eles sabem que eu sou o comandante deles. E eu sei que tu comandas a terra, que tu comandas o mundo, que tu comandas as galáxias, que tu comandas sobre todo o universo. Eu sei quem tu és. Por isso eu digo que basta uma palavrinha, uma só, Senhor. Porque se o Senhor disser faça, vai acontecer. A certeza, uma fé
que não se abala, uma fé que não tem limites. Eu posso chamar de fé ilimitada. É uma fé ilimitada. Ele olha a própria autoridade dele e agora coloca essa autoridade desse Deus acima de todas as autoridades. Ele vê um Deus que olha para a terra e diz: gira. Glória a Deus poderoso. Aleluia. Que ordena as estrelas e ao sol que se mantenham no seu trabalho sobre a terra. E no meio de tantos e tantos planetas tão grandes, tão maiores, ele diz assim: este é o meu cuidado. E colocar a terra, um grãozinho pequenininho, num facho de luz, num dos raios do sol, para que ali ele produza a vida que está em nós. Ele faz o que criatura alguma pode fazer. Irmãos, como é que você conseguiria criar um grão de feijão ou um grão de arroz e ordenar que aquela sementinha na terra venha a crescer e dar muitos e muitos feijões e muitos arroz? Como é que você conseguiria fazer uma semente de uma árvore, de uma mangueira, de uma goiabeira, não importa o que, e aquela sementinha gerar uma árvore que dá muitas e muitas frutas, com muitas e muitas outras sementes para alimentar você e dentro do paladar que você tem? Esse é o nosso Deus. Tudo isso foi feito pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Ele estava ali, é o Senhor. E este Senhor que fez todas as coisas se fez humano por nós. Por amor e por misericórdia a mim e a você. Para nos servir em amor, até o ponto de se dar numa cruz para perdoar os nossos pecados, dizer: se o salário do pecado é a morte, diabo, você não vai levar quem crê em mim, não, porque eu estou morrendo no lugar deles. Ter a visão de Jesus é colocar a fé em ação, é ter essa fé que não tem limites, a fé que remove montanhas, a fé que faz todas as coisas acontecerem, todos os milagres acontecerem, simplesmente porque você não duvidou. Você não olhou para você mesmo. Você não olhou para a sua incredulidade muitas vezes. Você não olhou para aqueles momentos em que você acha que você é pecador e olha para o seu pecado e diz: os Deus não pode me atender porque eu sou um pecador, porque ele veio para o maior pecador. E você olha e diz: como eu sou um pecador, mas ele veio por mim, para mim. Senhor, como eu preciso de ti. Senhor, como eu te glorifico. Senhor, como eu louvo e bendigo o teu nome. Jesus, obrigado, Senhor. Quantas e quantas vezes, Senhor, nós não... Sabe, a gente não recebe bênçãos porque a gente se priva dessas bênçãos. A gente coloca tanto obstáculo. Quantas e quantas vezes se coloca debaixo de tradições? Não, eu tenho que dobrar os meus joelhos em tal lugar assim, eu tenho que falar o quê? Aí você pega uma oração decorada para você, porque aquela é bonita. Aí você pega, e o Senhor não quer oração bonita, Ele quer um coração quebrantado diante dEle. Você fica numa fila, às vezes, um nome esperando unção. Vocês viram o testemunho da nossa irmã Ana? Eu posso falar porque todo mundo recebeu no WhatsApp. No último culto, alguma palavra ela ouviu
e eu não sei qual, no momento do culto, em que Deus falou com ela que o tio dela ia ser curado. Lembram disso? Sim. Mas ela não acreditou. Como é que ela ia acreditar? Deus fala com ela. O tio ia ser operado agora, essa sexta-feira. Câncer. Já estava na metade do corpo. Não tinha jeito. Estava no estágio terminal. Ela diz isso, terminal. Mas na segunda-feira, eu acho que foi na segunda ou terça, ela mandou aquele testemunho, disse: ele está curado, ele não tem nada, ele está de alta, Deus é maravilhoso, Deus faz milagres, eu conheço esse Deus, eu tenho um Deus que faz milagres, ele é poderoso, ele cura câncer, ele cura qualquer coisa, e ele falou comigo, e ela se maravilha porque Deus falou com ela. Glória a Deus. Deus fala com você. Deus fala e faz quantas e quantas vezes Ele vê ao teu coração. Você não tem coragem de falar, você não tem coragem de se aproximar dele para falar com ele, mas Ele ouve o teu coração, Ele olha para você, Ele entra na tua vida e Ele faz um milagre mostrando o quanto Ele te ama. Às vezes a gente começa a crer mais nas orações dos outros que na nossa oração. Como é que vou conversar com ele? Como é que eu vou chegar perto dele? Eu não posso. Eu não tenho essa intimidade. Eu nem sou povo dele direito. Ele vem ao nosso encontro. A gente precisa deixar de crer que Deus faz as coisas nos outros para passar a crer que Deus faz na gente. Porque nós somos tão amados como qualquer outro. A palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. É todo. E quando o Senhor está orando a sua oração sacerdotal, Ele diz o quê? Pai, eu não te peço somente por estes, mas por todos aqueles que vierem a crer em mim através da tua palavra. Glória a Jesus, obrigado, Senhor. Às vezes a gente deixa de crer no poder de Deus pra gente, né? Mas abre os teus olhos para esse Jesus. Crê na autoridade dele. Crê nessa autoridade. É linda essa frase que o Senhor diz aqui. E naquele momento, o empregado do oficial romano ficou curado. Naquele momento. Lá em Mateus ele diz: vá para casa, vá para casa, vá para casa. Sabe o que é Jesus se aproximar para falar com ele? Ele mandou o povo dele: por favor, eu sei que eu não pertenço a esse povo, mas Jesus está dizendo: você é tão pouco quanto ele. Ele diz isso aqui: eu nunca vi fé tão grande. Nem no povo de Israel eu consegui ver uma fé tão grande como a fé desse homem. Eu nunca vi uma credibilidade em mim. Eu nunca vi uma confiança em mim tão grande quanto eu vi nesse homem. Glória a Deus, aleluia. Ele se alegra, ele quer ver isso em mim, em você, não importa, não é possível qual seja. Eu estou crendo nisso, irmãos. Ele diz: vai para casa, vai para casa. Já está um pouco distante.
E essa frase é linda que Jesus disse: será feito como você crê. Como disseste, como pediste, será feito. Vai para casa. E a maneira como aquele homem voltou para casa, não está escrito aqui, mas a fé desse homem está dizendo, ele voltou já alegre, ele já voltou ciente de que aquela palavra, aquela simples palavra que ele queria ouvir, já tinha feito um milagre. E quando ele chegou, o servo dele, o empregado dele estava curado. Aleluia. Eu vejo esse homem se tornando um adorador de Jesus. Ele está lá no céu com ele. Esse subiu aos céus, esse está lá, glorificando, vendo a face de Jesus todos os dias. Não do Jesus humano que andou aqui na terra, mas do Jesus glorificado, junto com os anjos, cantando com os anjos, louvando com os anjos, bendizendo ao Senhor, glorificando aquele que é, que sempre é. Sabe, ele sempre foi, ele sempre é e ele sempre será o Todo-Poderoso, o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, que olha para mim e olha para você e sabe que ninguém merece, É verdade, Senhor. mas que vê um coração quebrantado dizendo: eu preciso dele. E eu sei que basta uma palavra dele e tudo muda. Aleluia, poderoso. Às vezes, não precisa nem uma palavra, irmãos. Às vezes, só um olhar. Eu fico imaginando lá em Caná da Galileia, as águas sendo colocadas nas vasilhas de água. Eram vasilhas de purificação, se colocar água no lugar da água. E eles estão olhando: bota água aí, tá vazio, bota água, bota água. E estão olhando, só a água sendo colocada. Aí depois disse: agora é certo. E a água foi transformada em vinho. Às vezes, ele só olha a maneira como nós estamos colocando essa palavra daqui, olha essa água daqui, no coração da gente, na mente da gente, na vida da gente. Ele está olhando para mim e para você, medindo a maneira como nós olhamos a palavra dele, como nós vemos ele através da palavra dele. E ele diz: olha, será feito como você crê. Será feito do jeito que você está crendo. E eu quero te perguntar: como é que você crê? Como é que você está colocando essa tua fé? É a crença apenas ou uma crença com compromisso? Uma crença de fato, é uma crença sem dúvidas, é uma crença ilimitada nesse Deus que é ilimitado. Se Deus é ilimitado, você pode ter fé ilimitada. Se Ele não tem limites, como você vai colocar limites na tua fé? Como você vai pôr limites na tua dor, ou na tua enfermidade, ou na doença que está acontecendo, seja doença no teu corpo, na tua família, na tua alma, não importa como. Ele renova as forças ao cansado. Está escrito na Bíblia, não está? Foi Ele quem disse. Ele perdoa pecados. Ele faz novas todas as coisas. Eu creio. E eu te convido a fazer um desafio com você mesmo. Se você realmente acha que vai assumir. Eu não sei onde está
o teu ponto de morte ou quase morte. Se está no teu relacionamento, se está no teu casamento, se está no teu emprego, se está com os teus familiares, se está na tua casa, na tua igreja, se está no teu corpo, na tua saúde. Algo está morrendo. A tua fé está morrendo. A tua vida espiritual está morrendo. A tua credibilidade em Deus está morrendo. O teu casamento está morrendo. A tua vida financeira parece que só está caindo, morrendo. A tua família a cada dia está se apagando mais para você, morrendo. Mas você ama tudo isso, você se ama, você ama os seus. E não é já por amor só a você, mas por amor a esse Deus que se deu por você, é em amor pelo seu ministério, é amor pela sua casa, pela sua família, por tudo que você tem. Se você crê que Ele está aqui olhando para você, se você crê que Ele colocou essas palavras em minha boca por sua causa, se você crê que Ele vai te dar condições para ser como este oficial, que não duvida que Ele pode fazer qualquer coisa e que basta uma palavra dele, um olhar, venha até aqui à frente, porque eu quero orar com você.